Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é Edgar novamente. Estou aqui do lado de fora da universidade, certo? Logo após um longo dia de não gravações, de não enviar nenhum vídeo. E eu vou explicar o que aconteceu esse tempo, desde o último vídeo. Então, o vídeo anterior, eu provavelmente estava falando no início de MWA, como é que ia ser, eu estava esperando como é que ia ser. E o MWA, que é Modern Web Applications, eu terminei, já estou livre dessa matéria. Foi uma matéria muito útil porque eu aprendi Angular, Redux, Node, Express, um monte de tecnologias que eu nunca tive ideia de como é que funcionava antes. Então agora eu sei como usar, diferencial daqui pra frente, certo? Bom, então no projeto de lá a gente mexeu com um projeto de um mapa de facilities aqui, um mapa dos prédios aqui pra gente poder dar notas pro prédio aqui, né, dos prédios da faculdade. Por exemplo, tem esse prédio aqui, tem o prédio que eu tô morando, tem o prédio das aulas pra gente dar nota, pra ver se não tem nada quebrado e a gente avaliar. Aí terminamos de entregar lá como projeto. Tem até o link do projeto, se você estiver interessado em ver, o projeto do MWA. Bom, e após eu terminar o MWA, logo no finalzinho, aliás, antes de terminar, o coronavírus pegou de vez tudo, né? Tipo, todo lugar estava falando disso e ele se espalhou nos Estados Unidos, se espalhou no Brasil, se espalhou todo lugar. Se você olhar, tá todo lugar. Tá? Não tem um lugar que esteja livre desse negócio. E depois dessas notícias, a gente começou nas últimas aulas, ter que fazer o projeto, inclusive, de casa, sem precisar ir na classe, né? Porque eles queriam ter uma maneira de contenção, uma maneira de evitar que as pessoas passassem o coronavírus para as outras, né? Só que aqui ainda na minha cidade, pelo menos até hoje, já perto de abril, né? A gente está praticamente em abril, final de março, não tem nenhum caso ainda de coronavírus. Só teve uns suspeitos aí, mas não apareceu nada. Então daí a universidade começou a fazer contenção, por exemplo. Se você sair do condado aqui, condado é como se fosse a cidade, que é a região da cidade, município. Se você sair do condado, aí você voltar, você tem que ficar de quarentena, você tem que passar o álcool toda vez que você entrar no repositório. Então a gente está numa situação de quarentena faz um tempinho já, desde o final de MWA, certo? Então é uma situação nova, nunca passamos por isso antes. E eu vou gravar no quarto porque provavelmente meu celular vai acabar o espaço. Bom, e após as notícias que a gente ia ficar fazendo coisas através do dormitório, né? A gente começou a fazer o trabalho e tal, e aí começou a preocupar, no sentido assim de, caramba, é uma epidemia real, né? Uma epidemia que tá realmente... Uma epidemia não, uma pandemia mesmo, uma pandemia que tá levando a sério o negócio. Não tá sendo uma pandemia igual se foi... Apesar que assim, teve também a pandemia do H1N1, só que eu ainda estava querendo dados assim que confirmassem que esse vírus é realmente tão perigoso como a gente vê. Porque no começo a gente duvida das coisas, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre o vírus mais e mais, né? E aí eu comecei a ver, por exemplo, no começo parecia que não era tão sério. Parecia, né? Então aí até eu vi um vídeo que um cara postou da comparação entre as pandemias desde o início do outbreak, né? Do início do espalhamento da infecção. E aí você vê lá o Covid-19 lá embaixo. E você pensa, tá tão complicado assim, né? Aí você começa a ver o gráfico dele subindo, subindo, e subindo, e subindo, e subindo. E aí você pensa, mas ele tá subindo rápido, mas e aí? Só que o detalhe é você ver a outra pandemia que a gente levou a sério, que era o H1N1 lá, que ainda nem saiu do comecinho do gráfico. Enquanto o corona já estava lá em cima, entendeu? Ultrapassou inclusive uma epidemia local de cólera, né? Lá na Espanhola, que é uma região lá na América Central. Bom, e aí começou a vir a seriedade. Aí eu comecei a pensar, caramba, tá foda, hein? Agora realmente tá foda. E aí eu comecei a ver notícias do Brasil, inclusive, desde a primeira pessoa que foi infectada, né, que confirmou a infecção, aliás, até o momento que uma pessoa morreu. Aí eu pensei, caramba, tá sério. Aí eu comecei a pesquisar também sobre os casos no Brasil, né, por estado. E aí eu vi uma situação que era meio difícil de pegar a informação, porque tava muita informação do que aconteceu hoje
Só que o problema de você saber o que aconteceu só hoje é que você não tem noção de como é que está o histórico das coisas, como é que aconteceu, como é que foi o crescimento da pandemia, né? E aí eu comecei a ter a ideia de, bom, vamos pegar os dados da, da infecção por dia e mortes por dia, infelizmente, e vamos colocar no lugar só para a gente poder ver se a gente consegue ver o que está acontecendo, né? Como é que está a situação do Brasil nisso aí. Apesar de eu estar morando nos Estados Unidos, mas tipo, eu me interessei pela situação do Brasil porque o Brasil é um dos países que tipo lembra muito dos italianos, né? Tipo, o brasileiro lembra muito o italiano, que é um povo quente, assim, um povo que gosta de abraço, gosta de contato físico. Então, é um dos problemas que a gente tem no Brasil. Tipo, não é problema, mas tipo, nessa situação é um problema por causa do jeito que o vírus se espalha. E falando sobre isso, eu comecei a desenvolver lá um aplicativo que continha um mapa do Brasil. No começo eu peguei os dados do estado de São Paulo, eu só queria o estado de São Paulo. Aí eu comecei a ver que o estado de São Paulo tava postando por dia, isso era perfeito. Eu queria só dados por dia de cada município para eu colocar no mapa. Porque eu queria ver como é que estava o negócio. E registrar dia a dia como é que era o histórico de cada quantidade de confirmados e mortes. Aí eu estava começando a aguardar. Aí eu vi que a Secretaria da Saúde de São Paulo começou a parar de publicar por cidade. Aí eu comecei, caramba, a própria situação, os próprios dados oficiais estão vindo, como é que eu vou fazer para continuar? E aí o legal é que eu comecei a olhar assim, tipo, que a própria Globo, né, o site da Globo tem um mapa também, só que ainda não exibe a quantidade histórica assim de por cidade. Não consigo acompanhar o que está acontecendo por cidade. Só que o problema do mapa deles é que é um dado da Globo, não dá para saber de onde está saindo. E por causa disso pode ser que tenha inconsistências, né? Não que eu estou duvidando do trabalho da Globo, mas o problema é que eu não sei a origem dos dados. Agora, aí eu fiquei na situação, bom, não tem que pegar o da Globo, não tem o que fazer. Comecei a montar um mapa com base do da Globo, funcionou, até o ponto em que eu vi um outro mapa não, dados de um lugar chamado Brasil.io. E lá nesse site eles tinham os dados desde o começo e eles estão fazendo um trabalho dia a dia né, como voluntários, pegando dados de cada secretaria estadual do Brasil e jogando lá para eles, tipo jogando notícias, jogando qual que é o número oficial e tudo. E eles estão cobrando também as secretarias estaduais para que eles joguem os dados por município, porque é o objetivo. E eu peguei esses dados e joguei no meu mapa. Então, por isso que vocês conseguem, se vocês já sabem disso, né, porque eu postei nas minhas redes sociais, ou se você não sabe disso, eu criei um mapa no Brasil que você consegue verificar o histórico de como o Covid está se espalhando pelo Brasil. Só que esse trabalho não teve nada a ver com o projeto. Tipo, ele usa as tecnologias de MWA, só que foi voluntário, entendeu? Foi voluntário, não teve nada, não teve nenhum ganho pessoal com isso, só foi um ganho mesmo de vocês saberem o que está acontecendo. E eu também, claro. Então, foi assim que está a situação ultimamente. Comecei Career Strategies, que é estratégias de carreira, e vamos ver como é que vai ser a busca de emprego agora, né? Eu estou me esforçando ao máximo para pegar bastante projetos, para eu poder, né, igual esse é um deles, eu estou também ajudando o cara da Brasil.io com o site dele, para dar uma experiência que eu possa comprovar depois. Tudo voluntário. E vamos ver o que vai acontecer, porque agora o Career Strategies ensina como se comportar na entrevista. Só que a entrevista vai ser um desafio com o meio de uma pandemia, né? Uma crise mundial, inclusive, de econômica que vai ter depois. Ou já está tendo, aliás. Então vai ser um desafio enorme pela frente. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu não tenho ideia, não tenho ideia. Eu sei que vai ser foda, vai ser complicado conseguir. Pelo primeiro emprego já vai ser difícil. Mas eu não vou desistir não. Inclusive eu estava olhando o que eu estou faltando para... Que toda hora eles fazem umas mesmas perguntas aqui. Você sabe a AWS? Você sabe Jenkins? Esse negócio eu sei mexer, eu entendo o que eles falam. Só que eles querem perguntar se eu já usei isso. Então eu quero ter um pouco de experiência nessa área também. Vou pegar e aplicar alguns projetos meus em Jenkins. Aplicar algum projeto meu em AWS. Que é basicamente um Heroku. Que é um outro sistema de cloud muito bem feito. Mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer durante o caminho aí. Eu espero que dê tudo certo. Eu acho que com base no que a gente está vendo aí, a gente vai ter bastante dificuldade, eu já falei, né? Mas vamos ver. E é isso. Eu acho que não tenho mais novidades.
E obrigado para quem assistiu. Eu vou deixar vocês informados na próxima.